Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês, tudo bem? Como é que passaram da noite de ontem, tudo beleza? Curtiram? Obrigado aí a Manuela, aguardar o pessoal que está chegando, foram notificados agora do início da aula. Dizer que eu fiquei muito feliz com as manifestações dos meus alunos, as manifestações de carinho aí durante todo o dia em relação à aula lá do nosso artigo 1º da Lei 8935 de 94. Será que está tudo beleza? O pessoal está me ouvindo bem? O pessoal, tem algumas pessoas já aqui, se pudessem clicar nos coraçõezinhos aqui, que daí eu tenho certeza que vocês realmente estão me ouvindo ainda, que não caiu aqui a internet. Tá tudo beleza? Todo mundo tranquilo? Tá entrando mais gente aqui no chat. Quiserem conversar, pode ir falando aqui com o professor André. Se tiver alguma dúvida, isso, muito bem. Daí eu sei que está tudo bem, que vocês estão me ouvindo de forma clara sobre a nossa Lei 8935. Sei que tem muita gente aí estudando para os concursos que estão abertos aqui em 2016. Temos aí o concurso de São Paulo, muita gente esperando aí esse concurso já há muito tempo, o concurso do Tocantins, alguns já estão aí aprovados para a prova oral lá do estado da Bahia, a prova oral de Minas Gerais, nós temos agora também, já deve ser marcada aí nos próximos dias. Temos também o próprio início, de mais um concurso lá em Minas Gerais. Então, assim, nós temos muita coisa para estudar aí nesse ano de 2016 e eu tenho certeza que você será aprovado aí de um desses concursos. Tranquilo? Mas então, como eu sei que depois as pessoas que entrarem aí poderão ver novamente o vídeo, ele fica durante 24 horas disponibilizado para vocês, essa aula. Se tiver alguém que tem alguma dúvida sobre a aula passada, que a gente falou sobre o artigo 1º da Lei 8935, quiser falar agora aí, pode pedir, que eu tento esclarecer para vocês aí antes. Aí o Felipe falou que o periscópio está limitado. O que será que aconteceu, Felipe? Eu não sei dizer aqui, certo? Deixa eu tentar ver alguma coisa aqui. Parar, inverter a câmera. Eu vou tentar ver aqui, meus amigos. Vamos fazer o seguinte. Não, tá tudo beleza. Quem puder clicar nos coraçõezinhos ali, só para eu saber se está tudo certo, se não houve nenhuma pane aqui na internet. Mas eu acho que está tudo tranquilo. Está tudo beleza. Não, está tudo tranquilo então. Meus queridos, então vamos lá falar da nossa Lei 8935, que eu sei que vocês têm muita coisa. O Felipe está falando aí que não dá para usar o chat. Mas então tá tranquilo, tá? Beleza. Não, professor, não gostei dessa limitação de visualização. E agora, como que a gente faz? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou gravar a aula para vocês agora, mesmo sem que vocês não consigam aí utilizar o chat. Depois eu vejo o que a gente faz, qualquer coisa a gente verifica novamente. Isso, eu sabendo que os coraçõezinhos estão subindo aí, eu sei que vocês estão me ouvindo, apesar de a gente não conseguir conversar. Sei que tem muita gente aí querendo falar com o professor André, tirar suas dúvidas, perguntar sobre os concursos, como que faz para estudar. Mas a gente pode, e tem também as redes sociais, tranquilo? Vocês me encontram lá no Facebook, me encontram no Twitter, eu uso mais o Face, a minha fanpage, que é André Vilaverde. Então, só clicar lá, André Vilaverde, curte a página, ou então a página do cartório também, que é Cartório 36, o 36º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, que eu também sempre publico muitas coisas lá na fanpage do cartório ou na minha fanpage pessoal de professor, que é André Vilaverde. Tranquilo? Então vamos lá, meus queridos. Mesmo eu não sabendo que vocês estão em dúvida, eu vou falar para vocês hoje sobre o quê? Sobre o artigo 2º da Lei 8935. Fala, professor, mas eu olhei agora aqui na minha Lei 8935 e não tem o artigo 2º. E aí você vai falar sobre o artigo 2º, que é um artigo que foi vetado. Eu vou falar para vocês. Por quê? Porque isso, ninguém vai te perguntar isso numa prova, mas o fundamento desse veto é muito importante para você. O artigo 2º, a redação original do artigo 2º da Lei 8935, não esquece de seguir o meu perfil no Periscope. Beleza, Felipe, pode ficar tranquilo que eu vou seguir o perfil do Felipe também. Daqui a pouco vai estar gravando pra gente aí.
A redação originária dizia o seguinte, ó: os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, a gente já viu isso aí, por delegação do Poder Judiciário do Estado membro e do Distrito Federal. Mas, meus amigos, não tem algo estranho nisso aí? Para quem já leu, já estudou um pouquinho de direito notarial registral, obrigatoriamente deve ler, ler todos os dias, acordar de manhã cedo e ler o artigo 236 da Constituição Federal. E esse artigo 236, ele não fala em delegação do Poder Judiciário, ele fala em delegação do Poder Público. Então, a delegação é do Poder Público e não do Poder Judiciário. O artigo 236 estabelece que a fiscalização da atividade notarial e registral é feita pelo Poder Judiciário, mas não a delegação. E por isso, a justificativa do veto é de que esse artigo seria inconstitucional, porque a Constituição não estabelece que o Poder Judiciário... Aí voltou agora o chat ali, ó. Beleza, minha amiga Manuela Malta. Tudo bem, Manuela? Então, estabelece o quê? Que não é a delegação pelo Poder Judiciário, mas somente pelo Poder Público. E por isso eu quis falar aí, pelo menos, passar um pouquinho para vocês sobre esse artigo 2º, que ele foi vetado pelo Poder Executivo. Tranquilo, meus queridos? Seguindo, então, na nossa aula sobre a Lei 8935, que é a Lei dos Notários e Registradores. A gente já viu na aula passada a diferença de atividade notarial, de atividade registral, foi muito legal. E hoje nós vamos começar, então, o artigo 3º. O artigo 3º diz o seguinte, ó: notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Ah, professor, que artigo legal, mas o que tem de importante nesse artigo para o senhor falar para a gente? Primeiro, o início do artigo nos diz o quê? Notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador. Isso é muito importante para vocês, meus queridos, porque eu já presenciei alunos em prova oral, candidatos em prova oral, o examinador perguntar algo sobre o registro civil de pessoas naturais e o candidato responder: o tabelião, gente, no registro civil de pessoas naturais não há tabelião. Quem exerce a atividade no registro civil de pessoas naturais é o que? O oficial registrador ou o oficial de registro, como diz o nosso artigo 3º. E no tabelionato de notas ou de protesto, nós não temos lá, como muita gente eu já vi chegar no cartório e falar assim: eu quero falar com o escrivão, ou eu quero falar com o oficial maior. Né? Ou o que é mais comum ainda é falar que eu quero falar com o dono do cartório. Quem que é o dono do cartório? Gente, cartório não existe dono, né? Nós exercemos o que? A atividade notarial e de registro e somos denominados de notário ou tabelião para aqueles que exercem a atividade no tabelionato de notas e tabelionato de protesto e oficial de registro ou registrador para quem exerce a atividade no quê? No registro de imóvel, registro de títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas e no registro civil de pessoas naturais. Então, não confunda porque isso é um crime, você pode ser preso, né? Eu até vou perguntar para o professor Rogério Santos depois se existe alguma tipificação para alguém chamar tabelião de oficial registrador ou oficial registrador de tabelião. Na prática, meus amigos, tranquilo, a pessoa chega ao cartório, quer falar com o dono do cartório, com o escrivão, né? Eu recebo essa pessoa e atendo e faço a qualificação de vontade dela, faço a ata notarial ou a escritura de registro. Agora, em um concurso, em nenhuma hipótese você pode trocar esses dois nomes. Oficial de registro por tabelião. Uma coisa, outra coisa. Tranquilo, meus queridos?
Então, e uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês também, que é a opção desse artigo, nesse artigo 3º, em trazer como sinônimo notário e tabelião. Então, para o artigo 3º, a gente vai ver isso depois, lá no artigo 6º, artigo 7º, que a lei ela tem uma pequena incongruência aí. Tranquilo? Mas agora, a lei traz notário e tabelião como sendo sinônimos. Tranquilo, meus queridos? Seguindo no artigo, o artigo diz o seguinte, ó. Notário, tarará, são o quê? São profissionais do direito. O que esse profissionais do direito, o que eu quero que vocês lembrem em relação a esse profissionais do direito? Profissional, meus queridos, é um prestador de serviço, profissional do direito, é um prestador de serviço cuja principal atividade é o quê? É a aplicação da lei. Por isso que o notário ou tabelião e o oficial de registro ou registrador é um profissional do direito, porque a sua atividade principal é o quê? A aplicação da lei. A aplicação da lei, portanto, é a principal atividade do notário ou tabelião ou do oficial de registro ou registrador. E por isso a lei o denomina como quê? Como profissional do direito. Ah, professor, achei legal. E esse profissionalismo, meus queridos, ele decorre o quê? Decorre da especialidade do notário, do tabelião e do oficial de registro ou registrador. Decorre do seu conhecimento. Lembra na aula passada, quando eu falei sobre a organização técnica e administrativa? Essa organização técnica e administrativa está relacionada justamente o quê? A esse profissionalismo do notário ou tabelião ou do oficial de registro ou registrador. Tranquilo? Quando nós falamos em profissional, imediatamente nos vem à mente o quê? Que essa atividade ela é exercida com uma finalidade remuneratória. Essa remuneração é inerente ao profissionalismo. Então, portanto, e essa remuneração do profissional do direito, ela não decorre de uma relação de trabalho. Ela não decorre de uma relação trabalhista. Então, ou seja, eu não sei das pessoas que estão assistindo, se já são notário, tabelião, se estão fazendo o concurso agora, se estão conhecendo a atividade, você não vai fazer o concurso para trabalhar como escrevente do cartório. Você vai fazer o concurso para exercer a atividade e você irá contratar os seus escreventes. Tranquilo? Tem a presença agora aqui do Henrique Vilaverde, está aqui do meu lado, chamando o pai, né? Daqui a pouco eu mostro ele para vocês, está dando uma risadinha aqui. Tranquilo? Essa atividade remuneratória, portanto, ela não decorre de uma relação de trabalho. Tá ok? Por quê? Porque não há hierarquia entre o tabelião e o juiz, o fiscalizador. Não há hierarquia entre o tabelião e o juiz. O juiz não é mais do que o tabelião e o tabelião não é menos ou não é mais que o juiz. Cada um exerce a sua função. O tabelião exerce a sua função notarial, o registrador exerce a sua função registral e o juiz exerce a função de quê? De fiscalização. Somente isso. Não há, portanto, hierarquia. Por isso não decorre de uma relação de trabalho. Não decorre também essa remuneração de uma atividade funcional. Por quê? Porque a remuneração ela não é feita pelo poder público. Não é o poder público que remunera o tabelião, o notário, o oficial de registro. A remuneração é feita pelos usuários do serviço notarial e registral. Tranquilo? E outra coisa, essa remuneração também é importante deixar claro para vocês que ela não decorre de uma atividade empresarial. Por quê, professor? Porque a atividade exercida, o serviço prestado é para satisfazer interesses coletivos, interesses de toda a coletividade. Por isso que essa remuneração do notário e do tabelião ou do oficial de registro ou registrador, ela não decorre de uma atividade empresarial.
Tranquilo? Queria falar para vocês também, isso é muito importante para você falar em uma prova oral ou escrever em uma prova dissertativa, dificilmente isso vai cair em uma prova objetiva, mas como eu disse na aula passada, você é avaliado em suas provas por aquilo que você efetivamente escreve, ou seja, por aquilo que você realmente diz ao seu examinador em uma prova oral. E já imaginou se uma prova oral, você fala assim, se ele te pergunta qual a natureza, é um profissional do que? É um profissional do direito, e você vai dizer o quê? É um profissional do direito por quê? Por quê? Em 1948, meus queridos, em Buenos Aires, nós tivemos o primeiro Congresso Internacional do Notariado Latino. Eu vou explicar para vocês ainda, em algumas próximas aulas aí, as diferenças de notariado latino, notariado administrativo, mas por enquanto eu quero que vocês lembrem que em 1948, neste primeiro Congresso Internacional, ficou estabelecido que sendo um profissional do direito, o tabelião ou o notário, lhe é permitido o exercício de uma função pública cumulada com a liberdade própria de quem atua em caráter privado. E isso é o que foi adotado pela nossa Constituição. Ou seja, o nosso legislador ordinário e também a Lei 8935, ela permite o quê? O exercício de uma função pública, delegada do poder público, e o exercício em caráter privado, ou seja, essa liberdade é própria de quem atua em caráter privado. Por isso, o legislador optou em qualificar o notário ou registrador como um profissional do quê? Um profissional do direito. Tranquilo? Já pensou se você fala isso em uma prova oral? O examinador já te dá 10 na hora e fala, pode voltar na próxima que você tá muito, muito além dos outros candidatos aqui. Ninguém sabia isso aí, do primeiro congresso notarial de direito notarial lá em Buenos Aires, em 1948. Tranquilo? Meus queridos, seguindo no artigo, ele nos diz o seguinte, que profissionais do direito dotados de fé pública. E agora eu queria pedir muita atenção de vocês, por que dotados de fé pública, meus queridos? O que é a fé pública? Fé pública é uma especial qualidade pessoal, atribuída por lei. Então vamos lá, é uma especial qualidade pessoal atribuída por lei a um agente público que estabelece presunção de verdade, presunção de certeza, existência, validade e eficácia dos atos praticados no exercício da função. Então vamos lá. Especial qualidade pessoal atribuída por lei a um agente público que estabelece presunção de quê, meus queridos? Presunção de verdade, presunção de certeza, existência, validade e eficácia dos atos praticados no exercício da função. Eu sempre tenho um professor meu que eu gosto muito, e ele diz o seguinte, não existe no exercício da função tabelião Pinóquio. Não existe. Por quê? Porque a lei atribui pessoalmente ao tabelião, ou ao notário, ao registrador, ao oficial de registro, o registrador, o quê? Que todos os atos praticados no exercício de sua função são verdadeiros, eles são certos, eles são existentes, esses atos são válidos e esses atos são eficazes. Isso é a fé pública. Né? A fé para os mais religiosos aí, religiosos que estão me assistindo, a fé é a crença daquilo que não se pode ver, não é isso? Então, a fé pública, em termos mais populares, seria o quê? Seria uma crença, você crê, né? Uma crença estabelecida por lei, de que tudo que o tabelião, tudo que o notário ou registrador fizer no exercício da sua função, tudo que ele fizer é correto. Tudo que ele fizer é certo, né? Tudo é o que? A expressão da verdade. Isso é o que? A fé pública. E se te perguntarem, mas, professor, qual o fundamento da existência da fé pública?
meus queridos, o fundamento da existência da fé pública é a estabilidade nas relações sociais. As relações sociais, uma relação de compra e venda, o nascimento de uma pessoa, uma certidão de óbito, isso necessita o quê? Estabilidade. As pessoas necessitam, o Estado necessita, e as pessoas também, a sociedade, de que as pessoas tenham a crença de que aquilo é verdadeiro, de que aquela pessoa compareceu a um tabelionato e ela pretendia vender e vendeu um imóvel a outra pessoa. Então, isso é o que? É inerente a uma sociedade, à evolução de uma sociedade, o que? A estabilidade nas relações sociais. E este é o fundamento da fé pública. Em razão disso que você que está me escutando, que você que está estudando aí para os concursos de cartório, você vai exercer a sua atividade para dar estabilidade nas relações sociais. Tranquilo? Já estamos quase encerrando a nossa aula de hoje. Foi bem curtinho, né? O artigo 3º é bem pequenininho. E ele nos diz o seguinte, ó, dotado de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. E aí eu queria muita atenção de vocês para esse termo, a quem é delegado. Delegação. Tranquilo? Delegação, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela nos divide a descentralização em diversas formas. Então, ela nos diz o quê? Que a atividade notarial e registral, ela é exercida por descentralização administrativa por colaboração. Então, se te perguntarem em uma prova, você pode escrever com certeza, não diga que foi o professor André Vilaverde que disse não, mas você diga que foi a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que daí eu tenho certeza que o examinador vai considerar a sua resposta. Mas o que a professora Maria Silvia nos diz? Que a atividade notarial registral ela é exercida por descentralização administrativa por colaboração. Professor, tem algum outro autor? Tem. Eu vou trazer mais 2 autores para você, para que você não esqueça e para que você coloque na sua prova, certo? Coloque na sua prova dissertativa, fala na sua prova oral que o quê? Que o ex-ministro Carlos Aires Brito, ele nos diz que os serviços notariais e de registro, eles são objeto de descentralização administrativa por delegação. Então, descentralização administrativa por delegação. Isso é o que nos diz o que? O professor Carlos Aires Brito. E aí, uma conceituação clássica que eu gosto muito, né, de direito administrativo, e você deve tomar muito cuidado com suas bancas, né, que você não sabe quem é o examinador, você até sabe quem é o examinador, você vai pesquisar quem é esse examinador, mas muitas vezes a corrente dele, você tem que quase que adivinhar o que ele quer na sua resposta. E aí, por isso que eu passo para vocês os 3 pensamentos. O pensamento da professora Maria Silvia, o pensamento do professor Carlos Aires Brito e também o pensamento clássico, que é do professor Eli Lopes Meireles, que o Eli Lopes Meireles nos dizia o quê? Que a atividade notarial e registral, o notário ou o tabelião, o oficial de registro ou o registrador, eles são o quê? São particulares em colaboração. Tranquilo? Então, repetindo para vocês. Notário e registrador, para o professor Eli Lopes, são o quê? Particulares em colaboração. Para o professor Carlos Aires Brito, o ex-ministro Carlos Aires Brito, ele diz que são o quê? Que a atividade é exercida por descentralização administrativa por delegação. Muito fácil de lembrar, né? Descentralização administrativa por delegação, que é o próprio nome que está no artigo, a quem é delegado. E a professora Maria Silvia nos diz que é o quê? É uma descentralização administrativa por colaboração. Poderia falar para vocês aqui quais são os requisitos até se chegar nessa descentralização administrativa por colaboração, mas isso é matéria de direito administrativo que eu prefiro que vocês aí nos seus cronogramas de estudo dediquem um pouco ou dediquem muito a essa matéria de direito administrativo. Mas quando encontrarem
no livro da professora Maria Helena, a descentralização administrativa por colaboração, você imediatamente deve lembrar que ela está se referindo que à atividade notarial e registral. Tranquilo? Meus queridos, fiquei um pouco triste que eu não consegui conversar com vocês hoje, né? O chat não funcionou, os coraçõezinhos também aqui não estavam funcionando, mas fiquei muito feliz com a aula de hoje e espero encontrar vocês, né, na próxima aula, que nós vamos falar aí sobre o artigo 4º da Lei 8935 e vamos conversando sobre essa lei. Até o dia da sua prova, eu tenho certeza que você não erra nenhuma questão relacionada à Lei 8935. Tranquilo, meus queridos? Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês e eu espero vocês aí na próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus, meus queridos. Tudo de bom.